Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. No programa de hoje vamos falar sobre o futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para falar sobre esse assunto, está aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília o presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, ANAPAR, Antônio Braulio de Carvalho, que é trabalhador da Caixa Econômica Federal e foi dirigente da FUNCEF. Seja bem-vindo, Braulio. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de estar discutindo esse assunto mais uma vez, que eu acho que é de suma importância que toda a comunidade esteja acompanhando o que está acontecendo, principalmente nesse tema. Sim, e são coisas graves e prejudiciais aos trabalhadores, né? Com certeza. No caso, a questão da reforma da Previdência que o governo interino de Michel Temer pretende enviar ao Congresso Nacional até outubro. O argumento deles é que o sistema é insustentável. Você concorda com essa avaliação? Tá. Henrique, antes de entrar especificamente na questão da reforma, eu gostaria de salientar que a gente está vivendo um momento de várias reformas e de várias mudanças significativas e basicamente em desfavor da sociedade, em desfavor aí da classe trabalhadora. Eu avalio que a reforma que está acontecendo, principalmente no modelo de Estado que se quer construir. Vinha-se numa trajetória de um Estado onde tinha uma preocupação da inclusão, que a gente teoricamente poderia classificar como um Estado caminhando para um Estado do bem-estar social, e de repente tem um corte em que o Estado volta para uma visão extremamente liberal. Nesse momento, as condições que estão colocadas aí, elas vêm para implementar todos os prejuízos e derrotas para a classe trabalhadora, até porque esse projeto que está sendo implementado por esse governo golpista, ele já foi experimentado nas urnas por várias oportunidades e foi derrotado. Então, a única forma de implementar esse prejuízo seria através do golpe, como está sendo consolidado. E quando a gente fala nisso, não só a questão das reformas estruturais do país, mas principalmente onde houve algum benefício, que evoluiu algum benefício em favor do trabalhador, em favor do participante de uma maneira em geral. A reforma da Previdência, como você está citando, ela começa com um primeiro corte, que foi tirar o próprio Ministério da Previdência do capítulo dos direitos sociais e levar para os direitos econômicos. Tirar o Ministério de um segmento e levar para o Ministério da Fazenda, eu imagino assim, que não se tem boa intenção atrás disso, né? Ao invés de ver aí os benefícios sociais como benefícios sociais, que de fato são, eles vão agora passar por um crivo mais econômico, de equilíbrio fiscal e de limitações fiscais, que é o que o Ministério da Fazenda ele é encarregado de fazer e é o papel fundamental dele, do processo de equilíbrio. Então eu entendo que, além das reformas que estão sendo pensadas para o futuro, esse início de governo já deu assim, um tom, o que vai significar aí esse tempo que a gente está atravessando. Além, você citou uma série de reformas da CLT, né, mexer também na Petrobras, no pré-sal, ou seja, como você disse, um governo desse não teria aprovação nas urnas. Né? É um processo de entrega dos direitos, é um processo de entrega do país, é um processo, eu vejo com muita preocupação a trajetória onde está caminhando isso e que país que a gente vai ter daqui a pouco. Né? Você está entregando o patrimônio da Petrobras, está entregando as elétricas, está entregando todas as conquistas e riquezas que a gente tem, está colocado a leilão aí para quem se interessar. Né? Para quem se interessar, diga-se, voltamos ao estágio de colônia dos americanos novamente. Né? A gente estava caminhando para uma autonomia, para ser sujeito na história, e está havendo um retrocesso que essas poucas semanas, né? Acho que não tem poucas semanas de governo, a gente já pode avaliar que teve um retrocesso de 30 anos aí na nossa trajetória histórica. Estamos voltando à década de 90, né? Infelizmente.
Agora, Braulio, tem um ponto importante também, que é a economista Denise Gentil. Ela é pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e produziu um trabalho de doutorado que se chama A Falsa Crise da Seguridade Social no Brasil, uma análise financeira do período de 1990 a 2005. Ela pesquisou todo esse período, a Previdência Social. Ela explica que existe uma farsa contábil, né, que transforma em déficit o superávit do sistema previdenciário brasileiro. Ela apresenta alguns números que em 2006, somente a Previdência, porque o sistema previdenciário é composto da Previdência, da Saúde e da Assistência Social, né? Que em 2006 só a Previdência apresentou um déficit de 1 bi e 200 milhões. Porém, o superávit que houve na Seguridade Social foi de 72 bilhões. Esses assuntos eles não são bem tratados pela imprensa, né? Exatamente. Então, Henrique, primeiro a gente precisa entender como é que é montada a Previdência, nosso sistema de Seguridade Social. Né? Em alguns países da Europa, e isso os países da OCDE, existe a previsão em que a Previdência, a Seguridade Social, ela está sustentada sobre um tripé, que são os trabalhadores, são os empregadores e o Estado. Isso, o que significa isso na realidade? É que em alguns momentos, e o capitalismo é sempre cíclico, em alguns momentos uma dessas partes vai estar mais fragilizada. Isso significa que no momento de dificuldade econômica, o Estado poderia estar amparando de uma melhor forma. A hora que tem um crescimento econômico, o Estado poderia retrair um pouco mais sua participação. Então, o equilíbrio seria nesse tripé e a grande parte da Europa, a Previdência, a Seguridade Social é sustentada dessa forma. A nossa Constituição ela foi muito cuidadosa com isso. Ela se inspirou nessas experiências, a experiência europeia, e introduziu também a mesma situação. Aqui nós temos uma Seguridade Social que ela também é sustentada pelos trabalhadores, pelos empregadores e também pelo Estado. E como que ela fez isso no Estado? Ela criou uma série de tributos e esses tributos eles seriam ou deverão ser canalizados para a Seguridade Social. Só que eles nunca foram utilizados. Então, todas as vezes que você ouve falar em equilíbrio das contas, déficit de previdência, o que está dizendo? É arrecadação e despesa. Você está colocando as duas coisas, sem contar com esses recursos que chegam. Esse trabalho da professora ele é muito interessante. A Associação dos Fiscais, lá no FIP, tem desenvolvido um trabalho muito amplo, demonstrando que esse déficit ele é produzido e que a Previdência ela se sustenta desde que se leve em consideração também essas arrecadações que elas são desviadas para outros níveis. Nesse sentido, tem toda a razão de que a Seguridade está bem estruturada e de fato, não se comprova déficit se você pega esses números todos. Toda a Seguridade Social, né? Toda a Seguridade e todo o recurso que deveriam ser canalizados. Aí eu estou falando de imposto sobre lucro líquido, PIS, COFINS, estou falando de CPMF, quando existia também já foi canalizada para cá. Então, assim, tem recurso do Estado que deveria estar sustentando também a Previdência. Só que não está sendo bem utilizado no INSS. Bem utilizado. Eles não são canalizados, eles são utilizados para as outras contas do governo e não vêm para o INSS. Para o INSS, para o aspecto da Seguridade, essas coisas. Aposentadorias. Isso. Agora, Braulio, o desemprego também afeta a Previdência, né? Além do desemprego, existe algum outro fator também que afeta a arrecadação da Previdência? Tá. Como é que o desemprego afeta a questão da Previdência? A Previdência oficial, ela também é estruturada num chamado Pacto de Gerações. O que significa isso? A geração que hoje está em atividade, no trabalho, ela é responsável por pagar a aposentadoria da geração passada.
por sequência, a geração futura vai pagar as nossas aposentadorias. Por isso fica fácil entender. Se a gente tem aqui uma geração com uma mão de obra farta, você paga tranquilamente a aposentadoria da geração já está aposentado. E assim a gente tem que também imaginar que a aposentadoria, que os trabalhadores do futuro tenham emprego suficiente, que tenham uma relação normatizada, normalizada, com carteira assinada, com tudo, para que essa geração futura também sustente a aposentadoria dessa geração presente. O contrário também, ele afeta nesse sentido negativamente. Se eu tiver uma geração futura onde o desemprego ele esteja muito latente, é claro que vai faltar recursos aqui para sustentar essas aposentadorias. E por isso que eu vou voltar ao meu raciocínio anterior, é por isso que tem o tripé. Porque você tem desemprego, o Estado deveria sustentar com uma parte maior para manter o benefício de quem nesse momento está precisando essa percepção. No caso, então, seguro-desemprego. Seguro-desemprego, mesmo aposentadoria, mesmo o benefício de aposentadoria. Então, à medida que a resposta da economia ela é muito significativa para isso, e por isso esse pacto de geração ele sustenta dessa forma. Além disso, o que afeta também? O Brasil ele passa por um processo de envelhecimento da população. E por que passa por esse processo de envelhecimento? Nós estamos tendo menos nascimento atualmente. Você vê assim, a população está envelhecendo. Os casais estão tendo um filho. Quando tem 2 filhos já é extremo. Então você está tendo só um filho. Para a reposição da sociedade como um todo, é necessário que tenha pelo menos três pessoas. Porque você está repondo o pai, a mãe e mais uma pessoa. Então, à medida que se você só coloca um no mundo, é claro que vão faltar os 2. E isso ele impacta no envelhecimento da população. E sem contar que a natureza tem colocado que nós estamos vivendo mais, né? Cada vez mais, cada qualidade de vida, melhoria da medicina, melhoria dos tratamentos e o cuidado com a qualidade de vida tem possibilitado um alargamento aí da faixa de vida aí da população. Mas isso numa parcela também, porque tem uma parcela da população que é desassistida, não tem uma saúde de qualidade, uma alimentação de qualidade, ou seja, essa população não vai chegar a essa idade avançada, vamos dizer assim. Henrique, era isso que eu estava falando no início. Essa população ela vinha experimentando um processo de melhoria. Quando você consegue fazer um processo de alimentação, quando você consegue melhorar o salário mínimo, em que as pessoas tenham condição de ter acesso à saúde, ter acesso à alimentação, a tendência é que se equilibre também essa longevidade. O que a gente está vendo é o contrário. Quando você percebe que o governo interino ele propõe a desvinculação do salário mínimo, o que significa isso? Que a população acho que ainda não observou muito claramente isso. Nós já tivemos história no Brasil em que os trabalhadores rurais, principalmente, recebiam meio salário mínimo. Tinha aquela história de meio salário mínimo. Ou nada, né? Ou nada. Então, assim, você está voltando àquela época que você desvincula. Você não, à medida que o salário mínimo vai valorizando, você não precisa valorizar o benefício para acompanhar isso. E isso, a famosa desvinculação, ela impacta nesse sentido. Então, meu temor é que a gente tenha um retrocesso também. Quando se mexe no SUS, no SUS, você tem um impacto muito grande na mortalidade infantil. Quando você nega o acesso à saúde, à alimentação e à qualidade de vida, você está simplesmente condenando uma população menos privilegiada a ter todo o impacto aí dessa situação. É o que setores da sociedade chamam essas medidas desumanas de populistas, né? Eu tenho muito cuidado em avaliar assim,
a visão da sociedade, porque a visão da sociedade ela é construída, e quem constrói a visão hoje da população são os meios de comunicação, que são, na verdade, o Ministério da Cultura e Educação, que entram na casa das pessoas todos os dias. Todos os dias falando a mesma coisa, criando as mesmas versões e falando as mesmas mentiras, as pessoas começam a acreditar naquilo. Então você tem pessoas, às vezes, que são necessitadas, que estão emergindo da classe social menos privilegiada, e começa a ter uma melhoria que já começa a se sentir poderosa, se sentir rica, e aí criticar as pessoas que estão um pouco mais fragilizadas. Então, isso tudo é construído. Como é construído isso que a gente estava discutindo lá, a questão do déficit da Previdência, porque tem um objetivo muito claro atrás de todas essas questões, que é, a cada dia que passa, fragilizar, porque aí a desculpa sempre vem, assim, ó, precisa cortar, precisa eliminar porque não está funcionando bem. Se você observa aí o que está sendo discutido no programa Bolsa Famílias, Bolsa Família, precisa ter uma melhor gestão do programa de Bolsa Família. Olha, melhor gestão do Bolsa Família significa cortar o programa pela metade ou por um terço, porque o programa ele é muito amplo, e as pessoas, se for exigir documentação, se for exigir comprovação, você está excluindo praticamente... Tem pessoas que, infelizmente, nem documentos têm. Nem documento tem. É um país que tem uma diferenciação muito grande, né? Você tem um desvio entre... um distanciamento entre quem está no topo e quem está na base, que é uma coisa muito, muito ampla, e aí as pessoas não conseguem ter essa dimensão, né? Sim. Agora, Braulio, além da Previdência Social, a Previdência também, complementar também está sofrendo ataques, né? Tramita no Senado uma proposta, o PLP 268, que pode acabar com a paridade nos fundos de pensão. O que está por trás disso? Não existe coincidência, Henrique. Assim, se a gente olhar assim no cenário brasileiro, as coisas estão sendo preparadas para continuar o processo de retrocesso, né? O liberalismo aí colocado na sua amplitude. O que diz o PL 268? Hoje a gente tem os fundos de pensão estruturados de uma forma em que os participantes têm acesso tanto no Conselho Deliberativo como no Conselho Fiscal. Isso por quê? Os fundos de pensão eles são montados de forma que a contribuição do participante ela é igual à contribuição da empresa. Então, assim, eu entro com R$10, a empresa coloca R$10. Então, são dois sócios que estão construindo um patrimônio futuro. Contribuição paritária. Contribuição paritária. Isso é chamado contribuição paritária. E essa questão da democratização dos fundos de pensão, ela já se arrasta aí há 30 anos de pensão, 30 anos aí ao longo da história dos fundos de pensão, numa visão de que, olha, se eu sou sócio, se eu contribuo da mesma forma, eu também tenho que ter o meu poder de mando da mesma forma, né? E nada mais justo do que ter essa paridade também na gestão. Então foi conquistado isso através da Lei 108 de 2001, essa possibilidade do participante eleger três representantes deles e 2 para o Conselho Fiscal. Normalmente os fundos são estruturados dessa forma. E a empresa indica 3 para o Conselho Deliberativo e 2 para o Conselho Fiscal. E aí tem esse equilíbrio. Na diretoria executiva, existem alguns fundos de pensão que, através do processo de negociação, de campanha salarial, avançou um pouco mais, que foi, por exemplo, a história da Previ, a história da FUNCEF, em que se elege também 3 diretores e a empresa indica 3. Nesses 2 fundos tem essa experiência. O que esse PL está tentando impor? Que, além que o critério de paridade, ele tem agora 2 representantes dos trabalhadores, 2 representantes da empresa e 2 independentes, dito independentes, porque na verdade são representantes do mercado que viria para dentro dos fundos de pensão. O que é um contrassenso, porque esse mercado não contribui para o fundo. Exatamente. Você coloca uma pessoa que não tem nenhuma relação com o fundo,
para fazer a gestão do fundo. Isso no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. E na diretoria executiva, o projeto ele define que todos os diretores sejam através de processo seletivo, através de concurso público, para compor essa diretoria. Quais os problemas que eu vejo? Primeiro, o que você chamou a atenção. Quem engorda o capado é o olho do dono. Então você está tirando o participante da gestão dos fundos e trazendo pessoas que nada têm a ver na relação ali com a poupança previdenciária daquela classe trabalhadora. Segundo, trazer pessoas de mercado, você está trazendo uma proposta de que os fundos sejam fundos que tenham sempre uma visão de lucro. E fundo de pensão, ele não tem necessariamente que ter lucro. Aliás, ele não pode ter lucro, ele tem que ter equilíbrio. Que eu estou fazendo uma projeção para 35 anos, 70 anos para frente. Então, assim, os meus ativos têm que ser valorizados de forma que eu consiga pagar aqui o passivo, que são as complementações de aposentadoria, e que, ao final, não se sobre nenhum centavo. Então, não precisa ter lucro, tem que ter esse equilíbrio. A finalidade é bancar a aposentadoria dos trabalhadores que contribuíram ao longo da vida. Exatamente. E aí você tem uma história de que se você traz as pessoas com visão de mercado, você pode ter um lucro estrondoso nesse momento, até porque a remuneração deles vai depender do resultado que eles vão atuar nos fundos de pensão, só que eles trazem um risco desnecessário para o futuro dos planos. Eles vão ficar aqui 2 anos, fazendo uma gestão que sabe-se lá como que vai ser essa gestão e deixa o risco aí, porque os participantes do fundo de pensão vão continuar aí nessa relação que eu te falo aí de 30, 40 anos. E aí eu faço um investimento que é muito lucrativo hoje, mas no futuro ele pode me dar um prejuízo muito grande. Então aí essa visão que eu acho que ela não foi devidamente balizada, não foi avaliada, ou se foi, assim, a intenção que está por trás de tudo isso aí é, no mínimo, suspeita, até que por trás disso aí o que tem? Você tem os processos, fundo de pensão hoje é onde tem recurso. Nós estamos falando aqui de uma cifra, aí, se a gente for contar todos os fundos de pensão, os 306 fundos de pensão, nós temos aí uma cifra de praticamente 720 bilhões. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E esse dinheiro ele pode voltar a ser utilizado pelo governo para os processos de privatização, pode ser utilizado para a compra de empresa, pode ser utilizado em áreas que não são a previdência complementar, né? A previdência complementar, ela investe em tudo. Só que tem que ter uma responsabilidade tão grande na análise dos investimentos que esses investimentos precisam retornar e dar segurança. Segurança, liquidez, transparência, tudo para que os participantes, A finalidade é essa, né? A finalidade é essa. Agora, Braulio, tem uma coisa estranha que é sobre essa questão da paridade, porque ela surgiu em 95 a partir de uma CPI que houve naquela época, de que após vários escândalos de corrupção, essa proposta surgiu ali. Agora, existe uma nova CPI e essa CPI está propondo o fim da paridade, né? Não. Aliás, o projeto de lei... Não. São duas coisas diferentes. Nós temos, voltando à CPI, de fato você tem razão, quando teve a primeira CPI lá em 95, constatou isso que eu estou dizendo aqui, olha, como é que pode você ter uma relação que ela é onerosa para os dois lados e só uma parte é que manda. Então, a partir dali começou-se a discutir que os participantes teriam que estar também na gestão dos fundos de pensão. Então, a origem da paridade, ela veio ali e consolidou na Lei 108. A Lei 108, ela trouxe, Lei 108 e 109, elas trouxeram essa possibilidade de eleição e para o 108, obrigatoriedade de eleição para paridade nos fundos de pensão. O que acontece com essa CPI atual? Ao contrário, a governança aqui também foi muito bem avaliada, foi muito bem valorizada. Tanto é que o PL que saiu dessa CPI é o 274. Esse 274, ele
prevê, inclusive, melhoria na governança. Ele mantém aí a questão da paridade, avança na necessidade de ampliar também a paridade para a diretoria executiva. Ele é um avanço na consolidação da governança. Esse é resultado da CPI que saiu um PL. Esse 268, ele é um PLP vindo do Senado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós temos duas situações diferentes. Então, assim, saiu esse projeto. Então, esse PLP não é uma proposta da CPI? Não. Ele é anterior à CPI, que já vinha Valdir Raupp, e aí esse PLP ele foi relatado pelo senador Aécio Neves, e que aí sim, aí eles estão com uma visão, que é essa visão neoliberal que eu estou te dizendo. Essa CPI está se aproveitando desse contexto para tentar aprovar essa proposta? Não. A CPI, ela mantém o projeto dela. Então, o 274, ele é resultado da CPI. O PL 168, 268, ele é esse projeto que já estava tramitando no Senado, ele já era uma coisa antiga. Tem várias propostas de alteração da Lei 108 circulando. O que foi feito no momento passado? A CPI estava caminhando de um lado, inclusive construindo o projeto dela, o 274, e foi aprovado esse outro no Senado, com a relatoria do senador Aécio Neves. Ele abre a possibilidade dos ditos independentes aí, que são representantes do mercado. Então são duas situações, são dois projetos completamente diferentes, são dois projetos com visões completamente antagônicas, reforçando a questão da governança corporativa e o outro tentando atacar a governança corporativa, dizendo que falta profissionalismo, que falta melhorias aí nos processos de controle e tentando impor um projeto para trazer o mercado para dentro dos fundos de pensão. Perfeito. Braulio, a gente está caminhando para o final do programa, mas tem uma pergunta aqui que não posso deixar de fazer e também gostaria de pedir brevidade na resposta, porque a produção já me avisa que a gente está perto do fim. Como você disse, né, no Brasil hoje tem 307 fundos de pensão de empresas públicas e privadas. Em dezembro de 2002, o montante desses recursos administrados por essas empresas públicas e privadas era de 186 bi em 2002. Em dezembro de 2015, esse montante chegou, como você disse, a 720 bilhões. Como se explica esses argumentos de que existem rombo na Previdência Complementar, se os números comprovam o contrário? É uma situação um pouco delicada de explicar, até porque é uma ciência que está um pouco distante da nossa realidade. A gente tem uma cabeça, e eu sou bancário, a cabeça nossa é sempre assim, muito de fechamento de caixa. Então, a visão que você tem é uma visão empresarial, visão fechamento anual. Enquanto fundo de pensão teria que ter uma visão de longo prazo. Nessa acumulação, que chama resultado atuarial e resultado financeiro, se a gente for pegar o resultado atuarial dos fundos, todos eles são superavitários. Ao longo da história, você vai pegar uma janela de 10 anos, você vai analisar a janela de 10 anos, você tem aí a suplementação, você suplanta essa questão dos investimentos com a valorização atuarial. Só que se você pega no momento específico, e aí eu estou falando no momento de crise, igual nós estamos atravessando, é claro que os ativos naquele momento eles têm uma redução. Pega a Bolsa de Valores, por exemplo. Bolsa de Valores, grande parte dos fundos eles estão investidos em Bolsa de Valores, eles estão investidos em imóveis, eles estão investidos em títulos do governo. Tem uma série a carteira dos fundos de pensão, eles investem em vários segmentos. Vamos pegar um exemplo claro, que a Vale, ela perdeu 46% do valor. Então, quem tem investimento na Vale, naturalmente tem esse impacto nas contas. Então, nesse momento, você tem déficit em função desses processos de redução do valor aí dos investimentos.
Mas isso não significa prejuízo. É isso que eu queria deixar bem claro. Prejuízo é quando você realiza, quando você vende, quando você passa aquele ativo ou então coloca aquilo à perda. Só que, hoje, se a gente for observar, as bolsas de valores já começam a recuperar. Já está 51 mil pontos, e eu tenho a impressão que quando chegar a 60 mil pontos, os déficits deixarão de existir. Então, prova que essa história de que tem rombo, de que tem desvio, e eu vou dizer assim, não todos, há casos pontuais que de fato tem, mas assim, pegar déficit numa situação de crise, numa situação extremamente complicada para o mundo inteiro e dizer que isso é um prejuízo já realizado, isso é no mínimo desconhecer a realidade aí atuarial, a realidade dos fundos de pensão. Então precisa fazer muita diferenciação entre uma coisa e outra. Quando eu falo de déficit, eu estou pensando nesse momento, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: se todos os participantes chegassem hoje para pegar o seu benefício, provavelmente faltaria. Mas só que ninguém vai, isso não acontece, eles vão receber ao longo de 70 anos. Você tem pessoas que estão entrando hoje, vão receber daqui a 40 anos, então não tem esse risco, é como se fosse sistema financeiro. Todos que têm conta em banco, for lá pegar o... Quebra o banco, né? Não tem recurso para isso, porque tem investimento, tem tudo isso. Então, assim, olha, essa questão de rombo nos fundos de pensão, na maioria, é uma falácia. A situação ela é complicada, ela é delicada em função do reflexo econômico, mas logo, logo os fundos vão se recuperar. Ok. Braulio, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a sua participação aqui na TV Urbanitários. Eu que te agradeço dessa oportunidade, falando aí da Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão. É importante que a gente sempre valorize as nossas entidades, e a Associação de Participantes de Fundo de Pensão é uma entidade que está sempre aí na luta para defender os interesses dos participantes. E nós continuamos aí na nossa trajetória, contando aí com as demais entidades para que a gente caminhe aí nessa direção de estar sempre preservando aí os nossos direitos. Perfeito. Eu conversei com o Antônio Braulio de Carvalho, que é presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão. A gente falou sobre os ataques que estão sofrendo a Previdência Social e a Previdência Complementar. Você pode rever esta e outras entrevistas em nossa página www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@stildf.org.br ou pelo WhatsApp 9144 8075. 9144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.